Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo, agora sobre a questão do futebol humanitariamente consciente e engajado em causas sociais e humanitárias. Bom, esta é uma tecla na qual eu já bato há muito tempo, para quem especialmente acompanha os meus vídeos. Eu sou o historiador Leandro Antônio Gatti, autor de livros sobre a Vila Anglo-Brasileira, sobre a Pompeia em relação a bairros como Vila Romana, Vila Anglo, e entre outros bairros que compõem uma parte considerável da cidade de São Paulo, aqui na zona oeste da capital paulista. Mas o foco desse vídeo exatamente hoje é exatamente sobre a ação social do futebol, e aonde eu inclusive tenho alfinetado de uma certa maneira, mas lógico, jamais sem desrespeitar ninguém, muito pelo contrário, apenas uma chamada que falta para os dias de hoje, a questão da ação humanitária que se faz necessária para os dias de hoje, especialmente em tempos tão conturbados neste ano de 2025, em que temos observado guerras incessantes entre Ucrânia e Rússia, entre Israel e o mundo muçulmano, e as perspectivas, infelizmente, em relação a acordos de paz não parecem ainda muito promissoras. Mas exatamente nesse momento que eu quero passar aqui para você, que vai assistir esse vídeo, exatamente aquilo que eu tenho defendido há muito tempo. Então, por exemplo, vamos começar aqui. Lógico que no vídeo vai aparecer para vocês invertido, porque eu estou gravando aqui com uma selfie de câmera, de celular, mas é exatamente sobre a ação social do futebol, que é um período que eu investiguei na fase do amadorismo, fiz um recorte entre os anos de 1916 a 1932, e onde, agora eu quero esclarecer com um pouco mais de detalhes, é justamente um período em que jogadores de futebol não ganhavam salário, e exatamente pelo contrário, eles tinham que pagar, porque eram sócios dos clubes para os quais jogavam, e como tais, eram tratados apenas como sócios. Assim como eu e você poderíamos ser sócios de qualquer clube, e teríamos que pagar a nossa mensalidade, eles também tinham que pagar suas mensalidades e estar rigorosamente em dia se quisessem jogar. Eram considerados sócios jogadores. E durante a semana trabalhavam nas mais diversas atividades e desempenhavam suas funções de jogadores, justamente nos campeonatos, especialmente o Campeonato Paulista, que era o principal campeonato disputado. Mas para que você tenha uma ideia, era impressionante a grande quantidade de jogos beneficentes e a ação social que havia por detrás de tudo isso nessa época. Então, para começar, eu só vou fazer alguns recortes, porque lógico eu não vou falar sobre o livro todo, mas é só para que vocês tenham um panorama justamente do que era o engajamento social do futebol. Então, por exemplo, naqueles tempos não existia ainda a Federação Paulista de Futebol, havia a Associação Paulista de Esportes Atléticos, havia inicialmente a Liga Paulista de Futebol, e depois veio a surgir a APIA, que é a Associação Paulista de Esportes Atléticos. Mas ainda na época da LPF, da Liga Paulista de Futebol, por exemplo, no ano de 1903, isso é uma citação que eu peguei e coloquei no meu livro, tirado justamente do livro da Federação Paulista de Futebol, quando eles fizeram um especial sobre os 100 anos do Campeonato Paulista, que foi em 2002, o centenário do Campeonato Paulista. Eles fizeram o quê? Justamente uma menção a como, por exemplo, o Instituto Pasteur foi beneficiado pelas rendas do Campeonato Paulista de 1903. Exatamente, é uma menção que eles fazem, que o futebol marca fortemente a sua presença no campo social, atendeu a campanha feita em favor da construção do Instituto Pasteur, que era uma antiga aspiração paulistana, e justamente o campeonato destinou as rendas. Então, inclusive, a menção que eu faço aqui. Então está o prédio do Instituto Pasteur, que está lá exatamente com essa mesma fachada até hoje, na Avenida Paulista, e no detalhe, aqui está Instituto Pasteur 1903. Isso só para um pequeno começo, mas existem muitas outras ações, inclusive não só de caráter local, como também de caráter internacional, como por exemplo, em 1917, quando por exemplo o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos solicitou, aí na época já era a APE, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, que era responsável por fornecer os jogadores paulistas para o famoso combinado Rio-São Paulo, que nada mais era do que a seleção brasileira da época, já que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro eram os estados mais ricos, que tinham os melhores jogadores na época, que formavam a seleção brasileira, que disputava na época o Campeonato Sul-Americano, que era a maior competição da qual eles participavam, já que não existia ainda a Copa do Mundo.
Então, por exemplo, a participação inclusive no Brasil na campanha de 1917, infelizmente, não foi das melhores, muito pelo contrário, né? Os resultados até foram muito improdutivos, mas logo depois da realização do campeonato, ainda esse ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos solicitou justamente a Associação Paulista de Esportes Atléticos que a seleção brasileira fizesse um jogo contra o Uruguai, ainda em 1917, em favor da Cruz Vermelha, né? Porque a Cruz Vermelha estava precisando justamente de fundos para auxiliar na Primeira Grande Guerra, né? Na verdade, a chamada Primeira Guerra Mundial, mas que na época, lógico, era chamada de a Grande Guerra, obviamente porque ninguém sabia que na época ainda ia estourar uma Segunda Guerra. Então, essa foi uma outra ação, por exemplo, promovida pelo futebol para ajudar a Cruz Vermelha, né, numa situação, inclusive, de guerra. Quando estoura a gripe espanhola, né, os clubes prontamente se disponibilizam para ceder as suas sedes sociais para abrigar os infectados pela gripe espanhola, a chamada influenza espanhola. Algo até semelhante ocorreu justamente na pandemia de 2020, fazendo um diálogo com a atualidade. Mas o que é interessante é que qualquer que fosse a situação, qualquer acidente, qualquer tragédia que ocorresse em qualquer parte do Brasil, os clubes daqui da capital se propunham a fazer jogos para arrecadar fundos e ajudar essas pessoas, ajudar quem fossem as vítimas. Lógico, ajudavam inclusive em muitas ocasiões, até para fazer monumentos para intelectuais de destaque, como por exemplo, houve também um monumento dedicado ao poeta Olavo Bilac, né? Para a construção do futuro estádio municipal, que seria o Pacaembu, que só seria inaugurado em 1940, mas os planos iniciais da construção já começaram lá na década de 1920, né? Ajudar, por exemplo, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, né? Oferecendo até taça com o nome do centro, os hospitais de caridade, como por exemplo o Hospital de Caridade do Brás, né? Inclusive até as lojas de comércio, né? Que queriam um espaço no mercado. Por exemplo, beneficiar o Hospital Sírio, né? Como por exemplo aqui existe a Taça Cabral Coutinho, disputada no ano do primeiro centenário da independência, em 1922, que foi justamente para beneficiar o Hospital Sírio, uma entidade chamada Mão Branca, o Instituto Anália Franco, né? Que já existia na época. Temos, por exemplo, também um exemplo muito interessante, justamente quando por exemplo, em 1925 acontece no Rio de Janeiro uma grande explosão, justamente de uma casa, né, que tinham produtos químicos, né, armazenados, e lá ocasiona uma grande tragédia. Os clubes daqui da capital se prontificam a ajudar. Em 1927, os polêmicos jogos entre a seleção de brancos contra negros, que ocorriam exatamente no dia 13 de maio, porque era a assinatura da Lei Áurea. A taça ofertada em disputa era a Taça Princesa Isabel. Lógico que, do ponto de vista atual, um jogo que seria eticamente não correto, mas o que nós temos que observar é que as rendas eram destinadas justamente à Santa Casa de Misericórdia, uma belíssima iniciativa em relação às rendas. Nós temos, por exemplo, quando acontece a tragédia do desabamento do Monte Serra em Santos, né, que é um ponto turístico muito famoso para quem conhece o Centro Histórico de Santos. Inclusive o jornal A Tribuna, né, que era da imprensa local, né, dá destaque, né, horrorosa catástrofe em luta cidade. Então os times aqui de São Paulo, especialmente, aí é que está, né? Justamente nós temos aqui os times da capital que se mobilizam para que as rendas sejam destinadas a socorrer as vítimas da tragédia, né? E no caso, aqui, quem se mobilizou justamente foram Corinthians e Palestra Itália, os grandes rivais, né, mas em torno de uma causa extremamente nobre. Uma situação que seria impensável, né, justamente em 1931, né, até mesmo o Palestra e o Corinthians fizeram um jogo beneficente para arrecadar fundos para ajudar a própria construção do estádio do Palestra. Olha que exemplo dado justamente pelos grandes rivais, mas justamente para beneficiar, né, justamente a construção do próprio estádio. Algo que seria até impensável nos dias de hoje. E é lógico o ponto culminante de tudo isso, que é justamente a marcha do batalhão esportivo formado por jogadores de futebol,
que foi liderado, inclusive, tendo o seu representante máximo, o lendário Arthur Friedrich, que era o principal nome da época, descendente de alemães com afrodescendentes, que é um jogador brasileiro, apesar do sobrenome, né? Mas que foi o primeiro jogador conhecido em todo o território nacional pela conquista do Campeonato Sul-Americano de 1919, que teve o seu principal parceiro, que era o Manuel Nunes, o Neco, o primeiro grande ídolo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas aqui os jogadores doaram medalhas, troféus para aquela campanha Ouro para a Vitória, que inclusive é mencionado aqui no final do livro. Mas aqui você tem, por exemplo, a foto, né? Inclusive 2 fotos reproduzindo a marcha do batalhão esportivo, tendo o Friedrich à frente. Por que eu peguei 2 fotos? Né? Porque em uma foi cortada justamente a participação de meninos mais pobres, né? Que inclusive carregavam ao lado do batalhão até uma bola de futebol. Então vejam que engajamento havia por parte dos clubes e atletas. Inclusive Friedrich era um grande destaque, né, na mobilização esportiva durante a cobertura dos eventos da Revolução de 32, foi até considerado dado como morto, mas foi uma notícia felizmente depois desmentida. E aqui é claro, né, a campanha do ouro, né, onde inclusive muitos atletas de futebol doaram todos os objetos de pertença com grande valor para que São Paulo se mobilizasse e enfrentasse as tropas legalistas, né? Inclusive era uma chamada Revolução Constitucionalista que pedia por uma nova Constituição, já que Getúlio Vargas governava de modo provisório, já fazia 2 anos, havia nomeado interventores que não eram do agrado dos paulistas, enfim, entre outras questões que levaram a São Paulo a pegar em armas. E foi justamente inspirado por toda essa ação que eu depois promovi em parceria com o Rotary Clube de São Paulo Oeste, do qual eu fui membro, né, e fui um membro e depois membro honorário, uma campanha de doação de sangue unindo as torcidas do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras, que respectivamente eram Dragões da Real, Gaviões da Fiel e Mancha Alviverde. E fiz uma campanha de sangue com a colaboração de 2 professores, aos quais eu sou muito grato, que são os professores Renzo e Ana Laura Gambosch Tadei. Concebemos o projeto de doação de sangue, chamado O Futebol Está no Meu Sangue, que ocorreu exatamente na época da Copa do Mundo de 2014, que ocorreu aqui no Brasil. E foi justamente aí quando nós fizemos a campanha de doação de sangue com as torcidas organizadas, graças a Deus correu tudo bem. E inspirado por isso, eu quis até promover uma ação a mais, que era justamente levar para a Federação Paulista de Futebol um projeto que se chamava Paulistão Solidário, né, onde iríamos arrecadar, por exemplo, ou melhor, iríamos somatizar no preço de cada ingresso R$1 a mais, que seria destinado a um projeto social que estava em parceria com o Rotary Clube de São Paulo Oeste, onde um professor da USP estava desenvolvendo um tratamento inovador em relação ao tratamento do câncer infantil, mas infelizmente esse último projeto acabou não vingando. A federação não quis participar, mas não teve problema nenhum. Depois nós conseguimos outros financiamentos, mas realizamos a campanha de doação de sangue com as torcidas organizadas. Um relato que eu coloquei nesse livro chamado Quando o Futebol Salvou o Mundo, e onde eu destaco aqui justamente através de fatos, né? Bom, aqui inclusive era o símbolo da campanha, né? Que é a gota de sangue, né? Com a bola, um logo criado por Hugo Rasso, né? Que foi justamente quem fez, né? E aqui nós temos as fotos com os líderes respectivamente da Dragões da Real, Gaviões da Fiel, né? Aqui tinha também da Mancha Alviverde. Aqui é o decurso da campanha, né, já no Instituto, justamente no Hospital das Clínicas, né, no Hemocentro do Hospital das Clínicas. Inclusive tivemos cobertura da imprensa na época, cobertura da Globo, tal, e tudo mais, mas uma imagem maravilhosa que era justamente os torcedores, né, confraternizando, os membros do Rotary Clube de São Paulo Oeste. Então a campanha, né, já é depois, né, justamente do primeiro dia, né, mas ao longo da campanha, né? É um papel que as torcidas, na verdade, começaram a desempenhar muito mais do que os clubes, né? Inclusive depois os representantes no Rotary Club recebendo
uma espécie de mimo, né, por assim dizer, né, um agrado e recompensa, que seria um prato decorativo, justamente com o símbolo das torcidas, né, e todos unidos em prol dessa causa. Mas o que é interessante é que, inclusive depois nós até participamos de um projeto para que, por exemplo, os Gaviões da Fiel construíssem, né, uma escola de música clássica para crianças carentes. Aqui, inclusive, na Federação Paulista, com o senhor Rubens Ribeiro, que era autor do livro da Federação Paulista de Futebol, de onde, inclusive, eu tirei aquela citação sobre o Instituto Pasteur. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na Federação. Inclusive onde nós discutimos, né, na época, inclusive alguns assessores nos receberam na época para discutirmos os projetos que infelizmente acabaram não vingando, né, em relação às vendas do campeonato, mas que ficaram como uma semente plantada. E aí é lógico, por que o futebol salvou o mundo? Né? Porque aí na parte final eu fiz uma parte ficcional como se anos depois essas ideias tivessem sido redescobertas e chegamos ao ponto até de redescobrir essas ideias, colocá-las em prática e, acima de tudo, chegamos a, por exemplo, supostamente, no futuro fictício, a utilizar os recursos do futebol para financiar projetos sociais, mas sem que houvesse qualquer prejuízo para os clubes de futebol, jamais. Tudo muito bem planejado, fiscalizado, supostamente nessa parte ficcional, que seria a segunda parte, mas chegando até ao ponto de que muitas coisas seriam transformadas por meio dessa ação social do futebol e até teríamos recursos para financiar até pesquisa espacial, científico-espacial. E por isso seria o futebol salvou o mundo, inclusive para aprimorar sistemas de detecção de corpos celestes que poderiam colocar o planeta em risco, tal, entre outras coisas relacionadas a esse aspecto, os quais eu não vou entrar em detalhe. Mas o ponto-chave é que, baseado em tudo isso daqui, eu estou e continuo batendo na mesma tecla, estou por todos os meios, mídias digitais, de uma certa maneira, lembrando esse momento delicado em que vivemos, porque neste momento, hoje é exatamente dia 20 de junho de 2025, e estamos em plena realização da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, que está acontecendo nos Estados Unidos, e com certeza milhões estão sendo gerados em rendas, né? E o meu papel nesse vídeo é questionar se existe alguma destinação feita por parte da FIFA para ajudar, por exemplo, as vítimas das guerras entre o mundo muçulmano e Israel, no caso especialmente as vítimas da Palestina, que muito sofrem, onde crianças morreram de fome, uma imagem realmente cruel que ficou nessa época gravada na memória do mundo todo, ou mesmo as vítimas, por exemplo, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, em que os ucranianos estão sofrendo muito. E é claro, aí é lógico, também aproveitando, né, como esses eventos poderiam também, além de beneficiar essas vítimas de tragédias, poderiam inclusive até auxiliar as vítimas agora de novo das enchentes do Rio Grande do Sul, ou quaisquer outras pessoas que estejam passando por situações de extrema vulnerabilidade ao redor do mundo. Poderia ser feita toda uma destinação de recursos, né, por parte do futebol para beneficiar pessoas que estão sofrendo com ações extremamente negativas e destrutivas ao redor do mundo. E um último aspecto, até mesmo incentivar pesquisas científicas. E é lógico, você poderia me dizer, mas essas ações humanitárias acontecem, então, por exemplo, tem lá o Jogo das Estrelas do Zico, tem os amigos do Cafu e tal. Ok, mas é louvável, mas isso já acontece há alguns anos, não é de agora, mas são ações promovidas por indivíduos que, felizmente, têm um grau de consciência muito bom em relação às necessidades das pessoas, mas não é como acontecia no passado, em que os clubes tinham essa iniciativa. Então, eu gostaria de redescobrir, ou melhor, reescrever, ou até mesmo readaptar essa ação humanitária que havia de modo muito forte por parte dos organismos de futebol, considerando inclusive o padrão FIFA que existe de investimento em relação à promoção de eventos ao redor do mundo, né, worldwide, falando justamente no inglês, e cobrar justamente uma ação mais humanitária por parte deles, adaptada para as realidades dos diferentes povos nos dias de hoje.
Recado dado, espero que você tenha curtido esse vídeo. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.